Tudo bem, pessoal? Nesse bloco agora, nessa chamada, a gente vai trabalhar com renúncias de receita à luz da LRF. Vamos lá. Primeira coisa que a gente deve saber é o conceito. Renúncia de receita é a redução discriminada de tributo ou contribuição. Desse modo, se é concedida uma isenção ou a renúncia de caráter amplo, geral e restrito, isso não é considerado renúncia para fins de LRF. Isso até pode gerar uma queda de arrecadação, pode até aumentar, certo? Vai depender do efeito econômico. Ou seja, não necessariamente conceder uma renúncia reduz a arrecadação. Não necessariamente cortar uma renúncia aumenta a arrecadação. Isso aí é mais no aspecto econômico. Mas o que eu quero deixar claro para você, para ser uma renúncia para fins de LRF, deve ser uma redução discriminada. O que é uma redução discriminada? Eu vou privilegiar determinado grupo de contribuintes em prol de outro grupo de contribuintes. Eu posso escolher uma categoria profissional que vai ter uma renúncia de receita. Então, essa renúncia de receita, como é só para aquela categoria profissional, é uma redução discriminada. A gente tem alguns tipos de renúncia. Anistia, que é quando você perdoa a multa. Remissão, que é quando você perdoa tudo. Isenção, que ocorre antes do fato gerador, ainda na fase de elaboração. Crédito presumido. Tudo isso de caráter não geral. Importante, esse conceito e esses requisitos que eu vou daqui a pouco explorar aqui, eles não se aplicam para as reduções de alíquota do imposto de exportação, imposto de importação, IPI e IOF, porque eles têm um caráter extrafiscal, eles têm um caráter regulatório perante a economia. Outro ponto importante, cobranças cujo valor devido seja inferior ao custo, ou seja, se o valor devido é 10 mil e se o custo é 20, suponho que o valor devido de um tributo é 10 mil e o custo para cobrar é 20, não vale a pena você cobrar. Se você resolver, como Estado, município, União, perdoar essas dívidas cujo o valor devido é inferior ao custo de cobrança, isso também não se enquadra como um conceito de renúncia de receita. E aí chegamos na última parte. Requisitos para se aprovar uma renúncia de receita, desde que seja uma renúncia de receita para fins de LRF. Isso aqui não se aplica e não vai se aplicar os requisitos. Então, primeiro requisito, você está vendo que eu dividi aqui o seguinte, o sempre, que é os requisitos do grupo 1, e os requisitos do grupo 2, que podem ser o 2A ou 2B, ou seja, eu não vou precisar ter os três requisitos. Eu sempre vou ter que ter o requisito 1 e eu vou ter ou o requisito 2A ou o requisito 2B. Vamos para os requisitos do grupo 1. Primeira coisa, renúncia de receita é uma das metas fiscais, afeta uma das metas fiscais que é a receita. Então toda vez, grava isso, toda vez que for ser impactada uma das metas fiscais, deve-se ter uma avaliação do impacto orçamentário por exercício de referência os dois seguintes. Então essa é o primeiro requisito. Avaliação do impacto orçamentário e financeiro para o ano de referência e os dois seguintes. O segundo requisito está de acordo com a LDO. A última LDO, que está no seu material, determina que nenhum benefício fiscal, tributário ou creditício seja superior a 5 anos. Em alguns estados e municípios eu já vi regras do tipo, nenhum benefício de natureza financeira, tributária e creditícia pode superar o prazo de vigência do PPA vigente. No âmbito federal, 5 anos. Outro ponto importante agora a gente vai para os requisitos que são alternados. Eu não preciso dos dois. A primeira possibilidade é,
eu já considerei o impacto da renúncia na própria LOA. Seria a primeira. O impacto foi considerado na LOA. Na LOA quando? Quando você elaborou a LOA. Porque um dos anexos que compõem a LOA é o demonstrativo de gasto tributário, que é o anexo que contém subvenções, isenções, remissões de caráter financeiro, tributário e creditício. Se você já considerou ali, na própria LOA, está resolvido o problema, porque você considerou na própria LOA, já elaborou uma despesa compatível com a receita, já deduzindo as renúncias, está de acordo com as regras da LDO e calculou o impacto para os exercícios de referência os dois seguintes. Só para deixar claro, quando eu faço a avaliação do impacto, não é para dizer que não vai ter impacto, é para saber qual é o impacto. Chegamos no 2B. A outra possibilidade, que é quando você quer conceder uma renúncia durante a execução do orçamento, você quer conceder uma renúncia agora, para esse ano imediata, aí você vai ter que ter o quê? Medidas compensatórias de aumento de receita. E aí, dentre essas medidas compensatórias de aumento de receita, você vai ter criação de tributo ou contribuição, você vai ter aumento de alíquota, e você vai ter ampliação de base de cálculo. Desses aí, o primeiro, criação de tributo ou contribuição, autoexplicativo. Aumento de alíquota, autoexplicativo. Agora, ampliação de base de cálculo, bem simples. Suponha que foi definido que as pessoas que gastam até 10 kWh numa residência estão desobrigadas de pagar a contribuição de iluminação pública. E aí você cria uma nova regra que diz, olha, agora só vai ficar isenta da contribuição de iluminação pública quem gasta até 5 kWh. Ou seja, as pessoas que gastam 6, 7, 8, 9 e 10, que antes não pagavam, agora vão pagar. Ou seja, você não criou uma nova contribuição, você não alterou o líquido, mas você ampliou a base de cálculo. Seria uma forma de você ter uma medida compensatória. Para fechar, observe que aqui não tem medida compensatória do tipo redução de despesa. Não tem isso aqui. Aqui só tem duas possibilidades. Ou o impacto foi considerado na LOA, ou foi indicado as medidas compensatórias de aumento de receita. Ficamos por aqui. Até a próxima.